Um bom dia, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa estar te concedendo nesse momento a paz que vem de Jesus, para que você possa parar um pouco e refletir sobre tudo que eu vou falar através desse vídeo, para que isso possa mudar os teus pensamentos. É normal, no mundo em que nós vivemos, a gente encontrar pessoas que são bem-sucedidas naquilo que elas fazem ou naquilo que elas desejaram fazer. Mas também a gente vai encontrar pessoas fracassadas, na vida, pessoas com a vida frustradas, derrotadas. E aí a gente, como Deus nos criou seres capazes de pensar, de analisar as coisas, a gente pode parar em algum momento da nossa vida e questionar por que isso acontece. Será que Deus faz a discriminação das pessoas? Deus, ele abençoa umas pessoas para que elas consigam realizar aquilo que deseja e outras são fracassadas? Baseado no texto da palavra de Deus, eu quero te mostrar nesse momento que não é isso. Deus não é culpado pelos seus fracassos, as outras pessoas não são culpadas, nem o próprio diabo, ele é culpado por alguns fracassos na tua vida, porque tudo vai depender de você. Eu vou estar lendo o livro de Josué, no capítulo 1, onde me dá base para explicar tudo que eu vou falar para você. Tá assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo de Deus, do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, por onde do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Ou seja, no versículo 6, a gente vai encontrar Deus colocando diante de Josué uma condicional. Ou seja, antes o Senhor faz a promessa a Josué que ninguém na face da terra teria capacidade de fazer com que Josué recuasse ou que Josué fosse um derrotado. Mas Deus faz uma promessa, ele diz: assim como eu estive com Moisés durante esses anos, e em momento algum Moisés foi derrotado, nenhuma nação, nem um povo, nem ninguém conseguiu derrotar Moisés, assim vai acontecer contigo, Josué. Mas Deus dá uma condição. Deus diz: mas para que isso aconteça contigo, para que eu esteja presente contigo, você só precisa fazer uma coisa: seja forte e seja corajoso para fazer conforme a lei que Moisés deixou. Ou seja, para nós, para mim, para você, nós podemos ser nos tornar uma pessoa vitoriosa aqui neste mundo, em tudo que nós viermos a fazer. Isso aí aconteceu quando os judeus estavam prestes a entrar na terra prometida, que é a nação de Israel hoje. Mas para nós hoje, nós temos uma lei, a lei espiritual que está na palavra de Deus. Jesus disse: aquele que ouve estas minhas palavras e põe em prática é comparado a um homem que construiu sobre uma rocha. Vêm as tempestades,
vem as dificuldades, vem os desafios, mas ele continuará firme. Por que ele continuará firme? Porque Jesus vai estar com ele para te dar a vitória. Agora o problema é, como alguém já disse, o próprio Salomão, ele disse que o homem que tem medo, ele é derrotado antes da batalha. E qual é o medo? O medo é um pensamento que pode estar na mente do ser humano quando ele vai enfrentar algum desafio que a vida pode apresentar para ele. Mas quando ele tem a certeza que Deus está com ele, quando ele tem certeza que está agindo de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, ele não tem medo. Mesmo que ele tenha o sentimento, mas ele não recua, porque ele tem a certeza que Deus está com ele. Você vai encontrar a palavra de Deus em Efésios, o apóstolo Paulo dizendo que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os principados e dominadores desse mundo tenebroso. Ou seja, às vezes eu vou em alguns lugares e vejo pessoas orando e dizendo: nós estamos guerreando contra o diabo. Não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que lutar contra as ideias, contra os pensamentos que são pensamentos satânicos. A palavra de Deus, ela diz que este mundo que nós vivemos, este mundo jaz no maligno. Ou seja, as pessoas que não têm temor de Deus, as pessoas que não têm um compromisso com Jesus, elas estão com suas mentes, os seus pensamentos são pensamentos satânicos. Elas só querem fazer aquilo que o mundo ensina. Ou seja, essas pessoas, elas estão possuídas pelas ideias do diabo. Não é que elas estejam possessas, entenda isso. Mas os pensamentos dela são pensamentos que nasceu na cabeça, na mente de Satanás. Porque a Bíblia diz que ele veio somente para roubar e para destruir. Mas como nós estamos hoje nos relacionando, naquele momento ali de Josué, Deus estava ensinando a Josué, porque os relacionamentos dos judeus naquela época era relacionamento com ser humano, era uma guerra física. Mas hoje a palavra de Deus diz que nós estamos lutando contra as forças espirituais do mal. Se você ler Efésios 2:2, está escrito que são os espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência. Ou seja, são as ideias, são os pensamentos que têm levado as pessoas a destruir a si e ao seu semelhante. Mas quando você obedece a palavra de Deus, na época de Moisés, a lei dizia assim: ame os seus amigos e aborreça, abomine os seus inimigos. Jesus diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem a eles. Então veja bem, a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra as ideias, contra os pensamentos. Em Provérbios 4:23, o sábio Salomão, ele diz assim: cuidado com o que você pensa, porque a sua vida, ela é dirigida pelos seus pensamentos. Então eu quero te dizer, o que te leva a ser uma pessoa fracassada não é as circunstâncias externas, não são as pessoas que estão externas, não é o diabo, são os teus pensamentos. Então você tem que lutar contra os seus pensamentos. Como é que você faz isso? Você vai conhecer a palavra de Deus. E quando você passa a conhecer a palavra de Deus, você começa a praticar a palavra de Deus. E quando você começa a praticar a palavra de Deus, você vai se tornar uma pessoa vitoriosa, independente do que esteja acontecendo em seu redor. Por isso que Paulo disse em Romanos que nós devemos entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É vivo, é o corpo vivo, não é quando você morrer. Tem muita gente que pensa assim: quando eu morrer, meu corpo eu vou entregar a Deus. Não existe isso, não. É enquanto você está vivo aqui nesse mundo. O que ele está dizendo é: enquanto você está vivo, entregue o seu corpo para obedecer aos ensinamentos da palavra de Deus. Não é que Deus queira que você vá agora ser o escravo dele. É que você, quando você obedece a palavra de Deus, é para o teu próprio bem. Você passa a ser uma pessoa vitoriosa, vitoriosa contra os vícios, né? Vitoriosa contra as filosofias desse mundo. Em Efésios 4:17 está escrito, Paulo dizendo: não andeis mais como andam os gentios, porque eles vivem na vaidade dos seus pensamentos. O que é vaidade? Pensamentos que não têm lógica. Tem pessoas que falam tanta besteira, você senta perto de uma pessoa dessa, depois que você tem conhecimento da palavra de Deus, você tem até nojo de ouvir o que essa pessoa fala, porque ela só fala coisas sem nexo,
Coisas que não são verdadeiras, mas aquilo ali é o que está na mente dela. Ela está pensando que está falando a verdade. Mas quando você conhece a palavra de Deus, você vê que não tem lógica o que ela está dizendo, porque ela está falando apenas do que ela vê acontecer no mundo físico, no mundo da matéria. Mas quando a pessoa tem o conhecimento espiritual, ele sabe que o que está acontecendo aqui tem consequências no mundo espiritual. Ou seja, os homens eles querem se defender das circunstâncias da vida pelas suas próprias forças, pela sua própria sabedoria, né? Tentando enrolar os outros, fazer coisas de forma desonesta. Ele está pensando que o mundo está fora de controle, que não existe um Deus que está vendo todas as coisas. Deus ele está no controle. Quando Deus disse a Josué, tão somente Josué, existe uma condicional para que você seja vitorioso nessa missão, nessa sua obrigação que você vai levar ao povo. Tão somente Josué, seja forte e corajoso para ter o cuidado de fazer conforme está escrito. Se você for ler o Salmo 139, aliás, Salmo 119, o salmista Davi, ele diz assim: antes de ser afligido, eu andava errante, mas agora eu observo a tua lei, ou seja, os teus princípios. Eu observo, Deus, como eu devo viver aqui nesse mundo, porque Deus ele nunca abandonou o ser humano. Deus sabe que nós estamos num mundo que existe forças espirituais que estão governando aquelas pessoas que são inimigas de Deus. Existe a influência de pessoas que não têm temor de Deus. E essas pessoas têm as suas mentes, os seus pensamentos são pensamentos malignos. São ideias que vieram da mente de Satanás. Mas quando a pessoa teme a Deus, ela agora começa a ser uma pessoa vitoriosa, porque ela sabe que quem está no controle é Deus. Ou seja, diante das adversidades, diante das circunstâncias da vida, ela não vai agir conforme o mundo ensina, porque o mundo vive em oposição ao governo de Deus. Então, quando você obedece à palavra de Deus, você está agindo de acordo com os ensinamentos de Deus. Para você entender isso, seria mais ou menos assim: quando a pessoa vai trabalhar em uma empresa, você não faz lá na empresa aquilo que você quer. Você se submete a obedecer às normas da empresa. Então, nesse mundo existe dois tipos de empresa. Existem aquelas pessoas que vivem e agem baseado nos ensinamentos da palavra de Deus. Esses são os vitoriosos. Mas existem aqueles que vivem, como a palavra de Deus diz, este mundo jaz no maligno. Ou seja, as pessoas têm as suas mentes, os seus pensamentos fundados nas ideias do diabo e de pessoas que não temem a Deus. Eu vou lhe dar um exemplo mais claro. Por exemplo, o dono do Uber, talvez ele nem more aqui, ele nem conheça o Brasil. Mas aqui no Brasil existem pessoas que estão trabalhando para fazer aquilo que alguém pensou um dia, e elas trabalham obedecendo às normas que foram estabelecidas por essa pessoa. Então, mesmo assim, no mundo espiritual, você segue a Deus, né? Que Deus deixou a palavra dele, deixou os ensinamentos para nós, ou você segue o diabo, que embora você não veja, mas as pessoas estão obedecendo às ideias dele. Então, eu quero te dizer, toda derrota, ela começa nos teus pensamentos. Se você segue as ideias desse mundo, os pensamentos desse mundo, das pessoas que estão no mundo e que não conhecem a Deus, você vai ser um derrotado. Pode ser até que por alguns momentos da sua vida você consiga se achar que está indo muito bem. Mas no fim, como a palavra de Deus diz em Provérbios, há caminhos que ao homem parecem caminhos de vida, mas no fim são caminhos de morte. Parece. Tem pessoas que estão tendo sucesso, às vezes no roubo, às vezes na prostituição, às vezes na corrupção, mas de repente chega lá na frente e ele recebe o resultado de tudo que fez. Sabe por quê? Isso porque a Bíblia diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. A palavra de Deus diz que Deus é longânimo, ele é misericordioso e ele é paciente. Então ele fica dando oportunidade a essas pessoas para que elas mudem de vida. Foi o que aconteceu com Davi. Davi disse: foi-me bom ter passado pela aflição, porque antes eu andava errante, mas agora eu observo segundo a tua palavra. Então o que você precisa ter é uma restauração na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas ideias. Talvez você fique pensando que porque você tem tido uma vida de derrota, você é um fracassado, você é uma pessoa inferior às outras pessoas. Não é não. É porque você tem usado os métodos de alguém que é derrotado, que é Satanás.
E essas pessoas que são fracassadas na vida, frustradas, porque nada que elas fizeram deu certo, porque fizeram de acordo com a sua inteligência, ou de acordo com a sabedoria delas, elas hoje são fracassadas, porque nada deu certo na vida delas. Mas eu quero te dizer que se você seguir os padrões estabelecidos na palavra de Deus, você vai ser uma pessoa vitoriosa, porque você vai mudar os seus pensamentos. Eu já falei algumas vezes aqui, eu tinha tudo para ser uma pessoa derrotada, para ser uma pessoa fracassada na minha vida, porque eu não tive um exemplo de um pai presente, eu não tive ninguém para me ensinar os princípios da palavra de Deus. Mas um dia eu encontrei uma Bíblia e comecei a ler a Bíblia e entendi nesse versículo quando Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra é comparado a um homem que construiu sobre uma rocha. Vem as tempestades e ele continua firme. Passei muitas tempestades na minha vida porque eu tinha que lutar contra os meus pensamentos, contra as minhas ideias, contra os meus sentimentos, para obedecer a palavra de Deus. E graças a Deus eu tenho visto a cada dia a vitória na minha vida, independente das circunstâncias, independente do que tenha acontecido. Mas o que importa é que eu tenho sido vitorioso, não pela minha capacidade humana, mas porque eu tenho praticado a palavra de Deus. Então é assim. Talvez você seja um derrotado pela cachaça, né? Derrotado pelos vícios das drogas, derrotado pela prostituição. Talvez você hoje se sinta uma pessoa que está no fundo do poço. Mas sabe por que é isso? Porque você seguiu ideias, seguiu pensamentos errados a seu respeito. Salomão disse em Provérbios 23:7, ele diz assim: como pensa ser o homem, assim ele age. Se você pensa que você é um derrotado, que você é inferior às outras pessoas, você vai agir assim, né? Você vai se tornar escravo das pessoas, escravo desse mundo, porque você se sente um fracassado, você se sente que você não é um Zé Ninguém. Por que você sente? Porque você pensa que você é. Mas eu quero te dizer que você é uma pérola. Você a palavra de Deus diz que Deus mandou Jesus na cruz para buscar e salvar todos os seres humanos. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O bem mais precioso que Jesus quer te dar em primeiro lugar é a vida eterna. E as outras coisas, isso é como que fosse nada para que ele possa te dar, mas ele quer te dar primeiro a vida eterna. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que é o bem mais precioso, e depois as outras coisas virão juntas, mas ele quer te dar o mais precioso, que é a vida eterna, é a vida eterna com Deus, porque você precisa saber, você não morre. O homem, ele foi criado, está lá em Provérbios, Salomão dizendo que Deus colocou a eternidade no coração do homem, ou seja, o homem é um ser eterno, um ser que nunca vai morrer, mas você vai viver espiritualmente, você vai viver queimando no lago de fogo se você não aceitar a vida eterna com Jesus, e também você vai viver no gozo eterno na presença de Deus. Mas tudo isso vai depender da sua escolha aqui nesta vida. Não queira ficar pensando: quando eu morrer eu não sei para onde é que eu vou, Deus é que sabe. Não, Deus quer que você tenha certeza aqui agora que você vai para o céu, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não criou nenhum ser humano para ir para o inferno, porque a Bíblia diz que Deus criou o inferno para Satanás e para os anjos que seguiram a ele. Não foi para o homem, não. Por isso que Deus não quer que você vá para o inferno. Agora você precisa mudar os seus pensamentos, deixar essa religiosidade que você vive, deixar de estar seguindo esses pensamentos vãos, né? Pensamentos que a tua família colocou em você, né? Pensamento de você adorar uma imagem, né? De você participar de religião vã, religião fraca, né? Espiritismo, essas coisas, tudo isso é mentira, isso é engano do diabo. Você tem que seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. É a mudança de vida, não é a mudança de religião. As pessoas têm mudado de religião, mas não mudam de vida. Elas continuam nas mesmas práticas do pecado, continuam com os mesmos pensamentos, roubando, mentindo. Por isso que é fácil as pessoas às vezes adorar uma imagem, porque essa imagem é um Deus que não fala nada para elas. Não manda elas mudar de vida, não diz a elas que elas precisam se arrepender dos seus pecados. As pessoas continuam na mesma, mas eu quero te dizer que quando você aceitar Jesus, Jesus vai te ensinar a mudar de vida, a mudar os seus pensamentos, porque ele exige santidade. Ele exige que aquele que roubava, deixe de roubar, aquele que mentia, deixe de mentir, aquele que adulterava, deixe de adulterar, ou seja, aquele que fazia
corrupção, deixe de fazer corrupção, seja santo, porque Deus é santo. Você precisa mudar suas práticas, o seu pensamento. Agora é muito fácil se prostrar diante de uma imagem que você fala e essa imagem não diz nada, ela fica muda. Ela não diz que você deve mudar de vida, não diz nada, mas o meu Deus, ele diz. Ele mostra, a palavra de Deus, ela me diz o que é que está errado na minha vida, porque eu tenho sido um fracassado. São as minhas atitudes. São as minhas atitudes, são os meus pensamentos que me levam ao fracasso. Mas quando você obedece à palavra de Deus, acontece com você o que Deus prometeu ali a Josué. Eu estarei contigo. Como estive com Moisés, ninguém vai conseguir te resistir. Mas existe uma condição para que isso aconteça, para que eu esteja com você. Então somente seja forte e faça conforme está escrito. Jeremias 1, Deus diz, eu velo de dia e de noite pela minha palavra. Sabe o que é que Deus está dizendo ali? Quando alguém obedece à minha palavra, eu cumpro as minhas promessas que eu faço para aqueles que obedecem à minha palavra. Mas você pode ser o maior religioso, você pode até morar na igreja, você pode ser aquele que passa o dia todo lendo a Bíblia. Se você não praticar, é como o Tiago disse, é igual uma pessoa que se olha no espelho, vê como ela é, sai dali e nada acontece. Sabe por quê? Porque o espelho, ele mostra a você o que está errado em você. Há algumas coisas para você consertar e outras para você aceitar. Então a palavra de Deus, ela é assim, ela lhe mostra as atitudes que você está tomando errada e lhe mostra as que você está fazendo certo. Aí ela vai lhe ajudar a consertar aquelas atitudes que você tem tomado de forma errada. Ela vai mandar você se corrigir. E naquilo que você já faz certo, a palavra de Deus não vai mandar você mudar, porque você já faz certo. Tem muita gente que tem uma vida correta, tem uma vida direita diante de Deus. Eu já tenho observado, tem até católicos que são pessoas que são corretas nos negócios, são corretas com a sua família, elas honram a Deus. Tem essas pessoas. Então quando você aceitar Jesus, Jesus vai só mostrar a você o que é que está errado, para que você se conserte, e também vai elogiar e valorizar aquilo que você já faz de forma correta. Agora o que você precisa mudar são os seus pensamentos. Quando você mudar os seus pensamentos baseados na palavra de Deus, e mudar os pensamentos é trocar os seus pensamentos pelos pensamentos que estão na palavra de Deus, porque Deus não muda. A Bíblia diz que o diabo, ele nunca se firmou na verdade. Ele sempre foge da verdade. Então tem muita gente assim, quando começa a ler a Bíblia, vai na igreja, quando começa a ouvir a verdade, elas caem fora porque elas não querem consertar a sua vida. Em João está escrito que Jesus é a luz, e a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. O que é isso? Andar no pecado, né? Andar na vaidade dos pensamentos. Eles não têm certeza se estão certos ou se estão errados. Tem muitos que estão errados, mas sabem que estão andando no erro. Mas tem aqueles que preferem viver enganado, né? Pensando que pelo fato de estar vivendo enganado, Deus vai aceitar eles como inocente. Não, você tem a palavra de Deus que ela te ensina. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ser batizado e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você possa mudar de vida, mudando primeiro os seus pensamentos.